Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Saúde, curso de Fisioterapia, vídeo-aula sobre avaliação à beira do leito em UTI. Vídeo editado pelo docente Rodrigo Queiroz e pelas discentes Marcele Lindotti e Tauema Matos. A avaliação é de extrema importância para o exame do paciente, na busca de sinais e sintomas da doença e dos efeitos do tratamento, pois sem uma avaliação adequada é impossível desenvolver um plano apropriado de tratamento. Ela deve ser constante para identificar se os objetivos traçados anteriormente estão sendo alcançados ou se outras alterações podem surgir. Na unidade de terapia intensiva, inicialmente, faz-se uma inspeção rápida do paciente, a verificação se o mesmo está em ventilação mecânica e como está essa monitorização. A partir disso, iniciar a coleta dos dados no prontuário, constando da identificação da história clínica, está analisando os exames complementares e também é importante que nós profissionais sejamos curiosos e explorar além do prontuário, como perguntar ao paciente se o mesmo estiver podendo responder a perguntas e, caso não seja possível, estar conversando com o familiar para saber sobre as condições e os hábitos de vida desse paciente antes do seu estado atual, para dar um auxílio nas condutas e no tratamento fisioterapêutico. Quanto à identificação do paciente, está vendo o nome, a idade, o sexo, a profissão e ocupação, o endereço, o leito. Avaliar também a queixa principal, qual foi o motivo que levou à internação na unidade de terapia intensiva, a história da doença atual, a história familiar, a história social e as medicações em uso. Quanto aos exames complementares, está avaliando o hemograma, a gasometria e o raio-x. O hemograma ele vai auxiliar na identificação das doenças de origem primária ou secundária, de características agudas ou crônicas. São utilizados também para acompanhar a evolução de uma variedade de doenças e para monitorizar os efeitos colaterais decorrentes do uso de medicamentos. A gasometria arterial já faz parte da rotina da avaliação e tratamento de pacientes com as mais variadas doenças que comprometem as trocas gasosas ou o equilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio aos tecidos, sendo considerada o padrão ouro na análise das trocas gasosas. E o raio-x, que tem como objetivo ser um instrumento de avaliação que, quando acompanhado da anamnese e do exame físico, representa uma contribuição para a elaboração do fisiodiagnóstico, do programa terapêutico e da análise evolutiva do caso clínico. Também é de grande importância para a avaliação do posicionamento de vários instrumentos de monitoração e de possíveis complicações em virtude do suporte de vida utilizado nesses pacientes. Depois da análise desses exames, está começando a avaliação à beira do leito. A avaliação é cefalocaudal e consta primeiramente da avaliação neurológica, avaliar o nível de consciência desse paciente. Se ele estiver sedado, usar escalas de Hansen e de Reis. Se ele não estiver sedado, utilizar a escala de Glasgow. A escala de Glasgow, ela representa a melhor resposta possível do paciente, quanto à abertura dos olhos, quanto à resposta verbal e à resposta motora. Quanto à escala de Hansen, que é utilizada em paciente sedado, ela apresenta 6 pontuações. Na pontuação 1, o paciente está ansioso e agitado. Na pontuação 2, cooperativo, orientado e tranquilo. Na pontuação 3, dormindo, sonolento e respondendo fácil a comandos. Na pontuação 4, dormindo e respondendo estímulo na glabela. Na pontuação 5, dormindo e respondendo lentamente a pressão na glabela. Na pontuação 6, dormindo e não respondendo a pressão na glabela. Pode-se também estar utilizando a escala de Reis quando o paciente está sedado e o seu procedimento ocorre da seguinte maneira. Primeiro, observar o paciente. Se ele está em alerta, inquieto ou agitado, a pontuação ela vai variar de 0 a mais 4. Se ele não está alerta, dizer o nome do paciente e pedir para ele abrir os olhos e olhar para o profissional. Se o paciente estiver acordado, com a abertura de olhos sustentada e realizando contato visual, a pontuação vai ser -1. Se o paciente estiver acordado, realizando abertura de olhos e contato visual, porém breve, a pontuação será -2. Se o paciente é capaz de fazer algum tipo de movimento, porém sem contato visual, a pontuação será -3.
Quando o paciente não respondeu ao estímulo verbal, realizar estímulos físicos. Se o paciente realizar algum movimento ao estímulo físico, pontuação -4. Se o paciente não responder a qualquer estímulo, pontuação -5. Pode-se também estar utilizando uma escala de avaliação de dor durante os estímulos, durante a movimentação desse paciente e durante a ventilação mecânica. Está analisando essa escala, tem 3 parâmetros: a expressão facial, o movimento dos membros superiores e a ventilação mecânica. Na expressão facial, está analisando se a face está relaxada, parcialmente tensa, totalmente tensa ou fazendo careta. Em relação à movimentação dos membros superiores, se eles estão relaxados, parcialmente flexionado, totalmente contraído. Quanto à ventilação mecânica, se ele está tolerando os movimentos, se está tossindo, mas tolerando durante a maior parte do tempo, se está lutando contra o ventilador ou se há uma impossibilidade de controle do ventilador. Todos esses parâmetros vão estar nos dando suporte para indicar se o paciente está sentindo dor ou não. Ainda na avaliação neurológica, é importante estar analisando as pupilas. As pupilas elas são normais quando apresentam formas circulares, centradas e de diâmetro normais. Sua avaliação faz-se através de um estímulo luminoso no olho e que espera-se obter uma resposta pupilar bilateral e simétrica pela ativação do nervo oculomotor. O objetivo da avaliação das pupilas concentra-se em buscar os seguintes dados: a reatividade, a simetria, a forma e o diâmetro. A reatividade vai demonstrar o funcionamento do terceiro e dos quarto pares cranianos. Quando há uma reação pupilar ao feixe de luz, diz-se que houve uma reação fotomotora positiva. O contrário, diz-se que a reação foi fotomotora negativa. A simetria das pupilas é classificada de acordo com a reação fotomotora aplicada a elas e ainda envolve a forma com a qual esta se apresenta, podendo assim ser explicadas como isocóricas, quando apresentam o mesmo tamanho, anisocóricas, quando apresentam tamanhos diferentes, puntiformes, as pupilas pequenas em formas de pontas de alfinete, midríase, quando estas se apresentam grandes, e mióticas, quando apresentam menores. Já o diâmetro das pupilas deve ser sempre igual e circular. Após a avaliação neurológica, está realizando a avaliação pulmonar. Se o paciente estiver ventilado mecanicamente, está analisando os seus modos ventilatórios. Caso o paciente estiver respirando espontaneamente, está avaliando se ele vai estar com algum desconforto ou não. Quanto à expansibilidade, está verificando se a expansibilidade está simétrica ou assimétrica. Se houver uma diminuição da expansibilidade unilateral, pode ser decorrente de atelectasia, derrame pleural, pneumotórax, tuberculose e intubação seletiva. Se essa diminuição for bilateral, pode ocorrer em distúrbios neuromusculares e na DPOC. É importante também na avaliação pulmonar estar avaliando o tipo de respiração. Se é uma respiração torácica ou costal, abdominal diafragmática, mista, paradoxal ou invertida. Também está avaliando o ritmo, se é normal, se é inspiração prolongada, se está em apneia, se é de Cheyne-Stokes, Biot ou Kussmaul. Está também verificando a presença de tiragem, que é a depressão dos espaços intercostais, o frêmito, se está aumentado ou diminuído. Verificar a pressão de Cuff, que normalmente o valor vai de 18 a 20 milímetros de mercúrio, mas na prática o valor da pressão do Cuff gira em torno de 25 a 30 milímetros de mercúrio. Maiores pressões de Cuff pode levar à compressão dos capilares traqueais, levando à isquemia e à posterior necrose. Está também avaliando a presença de tosse, se a mesma libera alguma secreção, a característica dessa secreção, o odor dessa secreção. Também está fazendo ausculta pulmonar, é muito importante, para estar guiando as condutas e verificando se o mesmo apresenta ruídos adventícios e está direcionando quais são as técnicas adequadas para estar melhorando a ventilação desse paciente. Depois da avaliação pulmonar, está fazendo a avaliação cardíaca, que consta da ausculta cardíaca, da frequência cardíaca, está verificando a perfusão desse paciente,
a pressão arterial, os pulsos periféricos, avaliar a pressão intracraniana se o paciente for vítima de um TCE. Quanto à avaliação renal, está observando o balanço hídrico e os níveis de ureia e creatinina, que são atualmente os sinais mais indicativos de comprometimento da função renal. Em relação à creatinina, que apresenta valores aumentados quando aproximadamente 50% da função renal está comprometida, e a ureia sofre mais influência do catabolismo proteico, infecções, traumas e hemorragias digestivas. Após a avaliação renal, está fazendo avaliação muscular, verificando o tônus desse paciente, a força muscular, utilizando a escala de MRC, que ela quantifica o grau de força de cada grupo muscular em valores que variam de 0, paralisia total, a 5, força muscular normal, sendo que são solicitados 6 movimentos voluntários específicos bilateralmente, compreendendo os resultados de 0 a 60. E também está avaliando a amplitude de movimento das articulações desse paciente. Após a avaliação muscular, está realizando a avaliação tegumentar, verificando as extremidades, se estão aquecidas e perfundidas, a hidratação da pele, se existem pontos de pressão que possam estar indicando o aparecimento de úlceras de pressão e a verificação de edema, que são situações muito comuns em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Obrigada.